Olá, tudo bem? Se você tem algumas dúvidas a respeito de como afinar o seu instrumento, se tem um método mais preciso, mais eficaz para conseguir uma afinação, ajeitada assim, do seu violão, cola nesse vídeo que esse conteúdo foi feito para você. Se você acha que não precisa disso, que sabe tudo a respeito de afinação do instrumento, do violão, cola mais ainda, porque a pessoa que acha que sabe como afinar o violão, na verdade não entendeu nada a respeito do seu instrumento. Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e deixei meu violão preparadíssimo para essa aula, para que a gente possa percorrer passo a passo aí alguns métodos interessantes para cuidar da afinação do violão, da afinação do nosso instrumento. Quem tem acompanhado o canal nos últimos vídeos já conseguiu perceber aí que eu defendo uma formação integral do violonista, quer dizer, que o violonista não seja aquela figura que esteja preocupada só com suas escalas, seus arpejos, sua sonoridade, a qualidade do seu instrumento, mas seja também preocupado com teoria, percepção, história da música, harmonia, contraponto, que são os elementos que vão fazer com que você entre ou não, por exemplo, em um vestibular. O vestibular de música ele acaba decidindo por aquelas pessoas que têm uma formação mais integrada ou integral. Observe bem o vínculo que existe entre essas duas palavras. Uma formação integral tem essa conotação de ser completa, de ser íntegra, mas é também a mesma raiz da palavra integrada, significa integração. Então, uma boa noção técnica, por exemplo, elas têm que estar em uma relação de integração com uma boa formação musical. A boa formação musical também não existe se ela não estiver integrada a uma boa formação na percepção, na formação na teoria. Quer dizer, os assuntos diversos, se for possível, a gente separar assim a formação do violonista, os assuntos são todos conectados. E um ajuda a compreensão do outro. Tá? Nesse caso, eu queria falar a respeito disso. O trabalho diário com o violão, com o instrumento, é uma fonte maravilhosa de estudos em percepção musical. Às vezes o aluno pergunta assim, mas como é que eu estudo percepção? Meu filho, você tem um violão no colo? Estude percepção com o seu instrumento, através do seu instrumento. Tá? Claro que a gente pode falar muitas coisas a respeito disso, como usar o próprio estudo no instrumento, o próprio estudo do violão como um campo de trabalho para a percepção musical, a percepção sonora. Nesse sentido, o violão é um instrumento muito privilegiado, eu acho, porque a gente pode interferir diretamente na afinação do instrumento. Não é tanto quanto um violino, o violoncelo, o contrabaixo e a viola, mas é mais, por exemplo, do que o piano, que os pianistas não têm absolutamente nenhuma condição de interferir na afinação do seu instrumento, a menos realmente que eles se tornem técnicos em afinação, compre aquela mala de ferramentas que os afinadores de piano usam para afinar seus instrumentos. No caso do violão, é um processo muito mais simples, você girar para trás, para frente, uma chave conforme você acha que a nota está mais grave ou mais aguda. Todos conhecem esse método de afinação que consiste em pegar na quinta casa, a corda mais grave presa na quinta casa tem o mesmo som da corda mais aguda solta. Nesse caso não está igual, então eu tenho que afinar o que? A quinta corda? Eu de jeito nenhum, porque eu mantive a quinta corda está afinada no diapasão. Certo? Você pega aqui a duração da nota que é importante, não é exatamente o ataque da nota. Se você se pautar pelo ataque, no ataque ela sai desafinada. Mas depois que a corda estabiliza, é que eu falei, agora interferiu. Mas depois que a duração da corda estabiliza, aí a gente tem aí a comprovação de que a corda está afinada. Vamos partir do princípio então, de que a partir da quinta corda afinada eu posso afinar todas as outras. Eu afino a sexta corda nessa comparação com a quinta casa. A sexta corda está mais grave, eu vou puxando essa corda até que ela se torne, até que ela fique igual, Estão percebendo o problema desse método? Eu preciso ouvir primeiro, cortar o som, quer dizer, eu deixo de observar a relação entre a corda afinada e a corda desafinada e tenho que tirar o dedo aqui para colocar na tarraxa. E esse tempo pode me levar a, por exemplo, a girar essa tarraxa, porque eu não sei o quanto eu estou movendo, entendeu? Eu teria que ter essas duas notas soando ao mesmo tempo para saber. Nesse caso eu passei da afinação, tá? A corda 6 estava mais grave que a quinta e agora está ligeiramente mais aguda. Então esse é um método que não é de modo algum seguro, ele não é um método preciso, mas no entanto é um método que as pessoas mais ensinam.
você fazer a afinação por comparação. Então a quinta corda afina a sexta e a quarta, mais ou menos afinada a quarta corda vai afinar a terceira. A terceira corda vai afinar a segunda, mas aí pressionada na quarta casa, não mais na quinta. Né? E volto a pressionar a corda 2 na quinta casa, eu vou ter então a nota que a primeira corda deve manter. Aqui eu mudei um pouquinho, já está bem mais próximo. Esse é o método padrão geral que se ensina amadoristicamente, vamos dizer assim, porque para os iniciantes especialmente. Por quê? Porque para um iniciante é muito difícil retirar os harmônicos. E o método por harmônicos, ele é um dos mais vantajosos, certo? Mas como os iniciantes têm alguma dificuldade em tirar harmônicos do violão, eles acabam ensinando esse jeito tosco que deixa o violão desafinado. O violão continua terrivelmente desafinado. Isso aqui é uma coisa monstruosa, a gente não pode aceitar essa afinação. E eu afinei com esse método precário. É nada mais que uma curiosidade, ele ajuda a ensinar uma das propriedades da afinação do violão, que é o som das cordas se igualar na quinta corda, no caso da terceira na quinta casa, no caso da terceira corda na quarta casa. Mas ele não é um método preciso por causa daquele efeito de telefone sem fio. A sexta corda contou para a quinta, qual era a afinação correta, a quinta contou para a quarta contou para a terceira contou para a segunda e a segunda contou para a primeira. Se tiver uma micro desafinação imperceptível da sexta para a quinta, essa micro desafinação se transforma em uma afinação não tão micro assim. Para a terceira corda a afinação é notável, para a segunda corda a afinação é altamente perceptível. Quando chega na primeira corda você tem uma tragédia. Então é importante que a gente adote o mesmo fundamento, o mesmo princípio que existe na orquestra sinfônica. Como é que uma orquestra sinfônica se afina? O oboé toca a nota de referência para todo o conjunto orquestral. Quer dizer, a referência, o diapasão, né, isso é que significa a palavra diapasão, né? A nota com a qual os músicos vão afinar seus instrumentos tem que sair da mesma fonte. No caso aqui da afinação por harmônicos, nós vamos eleger como nossa primeira fonte a quinta corda. Por quê? Porque através da quinta corda nós podemos obter notas para afinar todas as outras cordas. Então nós temos uma informação que está sendo transmitida a partir de uma mesma fonte. Quer dizer, todas as cordas estão recorrendo à mesma fonte de referência. Tá? Como que isso acontece? Os harmônicos no violão estão em vários lugares, tá? Mas os principais são na 12ª, na 7ª e na 5ª. Esse harmônico aqui, quinta casa da sexta corda, ele é idêntico ao harmônico daqui, sétima casa da quinta corda. Então, sétima casa da quinta corda afina o harmônico da quinta casa da sexta corda. Pelo harmônico fica evidente que a sexta corda está um pouco mais aguda. Pelo processo de afinação, vamos dizer assim, pela enarmonia, né? Quando você põe uma mesma nota para soar em duas cordas diferentes, a gente chama de método por enarmonia, essa diferença não é tão grande, até porque isso é uma nota, isso é outra, isso é outra. O próprio dedo distorce a nota, se a gente não toma muito cuidado. E nessa possibilidade de distorcer a nota da corda, eu não tenho como saber se a percepção que eu estou tendo é real. Então, os harmônicos possibilitam que as cordas sejam tocadas soltas, né? Possibilitam um som muito, eu não vou dizer a palavra exatamente puro, na verdade, mas é como se fosse quase que uma senoide. Pouca interferência timbrística. E aí quando eu substituo pelo outro harmônico, fica evidente que a nota está diferente. Olha isso aqui. Escuta um pouquinho. Depois coloque outra nota no lugar. Não é evidente que está mais grave? Perfeito. Tá? Então a gente tem essa relação que eu vejo muita gente afinar o violão assim. Pô, não deu tempo para você ouvir a referência. Essa nota tem que entrar no ouvido primeiro, depois você compara. Afinação é comparação. Como é que você vai comparar duas coisas que você não conhece? E como é que você conhece uma nota? Ouvindo por um tempo, do mesmo jeito que você conhece uma pessoa. Você não pode bater o olho nela e já sair julgando, né? Dizer, a pessoa é assim, assim, assim. Com os sons, com a música é a mesma coisa.
Harmônico de quinta casa da quinta corda afina o harmônico da sétima casa da quarta corda. É a nota Lá, né? Também tá mais grave um pouquinho. Tá? É quase que um exercício de meditação. A gente precisa deixar o tempo passar, entender que nota é essa e aí comparar com as outras, né? Perceber essa pequena diferença. O harmônico tem uma vantagem. Você percebe que eu estou mexendo aqui na tarraxa sem precisar segurar nenhuma nota, porque o harmônico que eu usei para afinar a sexta corda é o mesmo harmônico que eu uso para afinar a primeira corda, né? O harmônico da sétima casa da sexta corda afina a segunda corda solta. Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão falando assim, Luciano, você caiu em contradição, porque você tinha falado que a quinta corda ia fornecer todas as notas para afinar todas as cordas e agora você está usando a sexta para afinar a segunda. É verdade. Mas a gente tem uma maneira artificial de fazer com que a quinta corda produza o Si solto, que é tocar a nota com o meu polegar e fazer um harmônico 2 casas à frente da 12ª casa. Então, o harmônico natural está aqui, né? Conto uma, pressiono Si bemol, 2, Si natural. E aí comparo com a segunda corda solta. Ligeiramente mais grave, né? O harmônico da 12ª casa da quinta corda, eu vou usar para afinar agora sim a corda presa, terceira corda, segunda casa. Certo? Agora o violão está um pouco menos desafinado, né? Porque todos esses processos eles fazem com que a corda fique muito abalada e a gente precisa de um tempo para que a corda assente naquela afinação. Por isso que é tão difícil afinar violão em palco, né? Especialmente quando a gente gira a tarraxa com muita velocidade no palco, né? Preciso ter muito cuidado com isso. As cordas precisam se acostumar a essa tensão, a essa proposta de afinação. Então é preciso ir fazendo alguns outros ajustes, tá? Agora vem a má notícia. Esse método não é suficiente para você garantir uma afinação precisa no violão. Por uma propriedade do sistema temperado. Se você dar uma olhada aí na internet, sistema temperado, quem não souber, mas é uma forma de você dividir as notas de 1/8. Então, por exemplo, você tem um problema aqui que é o Mizão até, ele vai assim, Fá, Fá sustenido, Sol, vai ainda até encontrar o outro Mi aqui. Daqui até aqui, como é feita essa divisão da escala? Por que o luthier colocou o traste exatamente aqui e não 1 milímetro para trás, não 1 milímetro para frente? Por quê? Porque ele segue aproximadamente o sistema temperado, né? Que é o sistema através do qual a gente divide as 12 notas do espectro cromático, né? De Mi a Mi, a gente divide essas 12 notas de maneira igual, né? A distância entre os semitons, teoricamente, né, seria a mesma. Esse sistema não é o sistema obtido a partir das notas com os harmônicos. Todas as notas estão aqui dentro. Eu posso tirar um Mi, posso tirar um Si, o Mi de novo, Sol sustenido, outro Si, Ré natural, outro Mi, Fá sustenido, enfim. Todas as notas do espectro cromático estão, na verdade, aqui dentro desta nota. Os harmônicos são a seleção de uma delas, né? Olha só o que acontece quando eu tenho, por exemplo, duas notas afinadas, duas cordas, né, bem afinadas uma com a outra. Por exemplo, a quinta corda e a terceira. Eu estou manipulando um pouco com o dedo, mas a gente tem esse intervalo de oitava. Está relativamente aceitável, certo? Agora, Lá, né? Agora, se eu utilizar a quinta corda para tocar a nota Dó e a terceira corda para tocar a nota Sol, eu vou obter um intervalo de quinta. Como é que está esse intervalo para vocês? Escutem aí e me digam. Vocês acham bom? Vocês acham afinado? Tá, então vamos tentar extrair a nota Sol de dentro da quinta corda. Ele vai estar mais ou menos por aqui. Compare com a harmônica do Sol solto. Agora comparem a oitava. Perceberam? A terceira corda em relação à quinta está mais alta para produzir a oitava. Então eu tenho que abaixar para
ter essa oitava justa, né, vamos dizer assim, essa oitava correta. Né? Agora, quando eu coloco essas duas cordas para produzir um outro intervalo, a terceira corda está baixa. Como é que resolve isso? No caso do acorde de Mi menor, de Mi maior, por exemplo, se eu afino a primeira corda com a terceira perfeitamente afinada, se esse intervalo estiver bem afinado de acordo com o critério do ouvido, eu posso tirar aqui Sol sustenido, o harmônico Sol sustenido da sexta corda. Ele não é a mesma nota do Sol sustenido harmônico da terceira. Veja a diferença. É muito grande a diferença. Tá? Então, esse é o problema que a gente criou quando subverteu digamos assim, os materiais obtidos a partir dos harmônicos naturais e criou esse sistema híbrido, né, chamado sistema temperado, que teoricamente poderia possibilitar que nós tocássemos qualquer música em qualquer tonalidade. Essa invenção foi feita ali por volta do século XVIII, né, 17, 18 surgiu essa proposta. A realização dessa proposta mais conhecida é o Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach, que escreveu então aí seus 24 prelúdios e fugas, cada um em uma tonalidade maior ou menor, teoricamente utilizando esse mesmo sistema de afinação temperada. Eu estou falando de modo muito grosseiro, o pessoal de música antiga tem informações mais detalhadas a respeito desse processo, mas ela é suficiente para a gente perceber que essa não é a única maneira de dividir os semitons de uma oitava para a outra. E essa maneira cria, inclusive, muitos problemas para nós. Se você está tocando uma peça em Dó maior, essa quinta tem que ser bem cuidada, né? Você tem que afinar essa quinta muito bem. Se o compositor resolver fazer uma modulação para Lá maior, você está frito. Esse Lá agudo da terceira corda está muito mais alto do que a corda solta. Então, qual é a solução? Você vai me dizer, qual é a solução? A solução é distribuir as desafinações. Quer dizer, no caso da relação entre a quinta corda e a terceira, nem a oitava, nem a quinta tem que estar perfeitamente ajustadas a essa afinação natural, que é essa que a gente obtém a partir dos harmônicos. A gente precisa distribuir as desafinações para que tenha um nível, vamos dizer assim, de ajuste, né, que seja aceitável, que seja tolerado pelo ouvido. Qualquer que seja o método de afinação que a gente procure, a quarta e a segunda corda, a relação entre a quarta e a segunda corda sempre vai ser um problema. Né? Então, quando a gente tem um intervalo de oitava tocado nessas duas cordas, é preciso ter um capricho, né, que é o seguinte: mesmo que você tenha que usar o outro dedo, você empurre a segunda corda para a direção da caixa para baixar a afinação dela. Vocês estão ouvindo essa diferença? E a quarta corda dá uma puxada nela para o outro sentido para subir a afinação da quarta corda. É mais difícil porque a quarta corda é mais tensa, né? Com esse procedimento a gente consegue uma afinação perfeita entre a quarta e a segunda corda. Sem fazer nada, olha como soa. Ajustando. É mentira dizer que o violonista não tem que se preocupar com a afinação só porque o instrumento dele está, assim, o lugar das notas já está pré-definido pelos trastes. Na verdade, a gente tem que ter uma sensibilidade para afinação tão apurada quanto qualquer violinista, violoncelista, violista, contrabaixista, quer dizer, quanto qualquer pessoa que toca instrumento não temperado. Isso se adquire através desse exercício constante de você afinar o seu instrumento a partir do seu ouvido e não a partir de aparelhos eletrônicos. Tá? Os aparelhos eu acho que eles são muito bem-vindos em duas situações específicas. Primeiro, pegar a afinação que vai ser utilizada como referência. Segundo, socializar a possibilidade de ter várias afinações diferentes. Por exemplo, esse aparelho aqui ele é muito interessante porque eu posso escolher, né, qual a afinação que eu quero seguir. Se eu quero Lá 440, eu tenho, mas se eu quiser um Lá 438, eu vou ter também. Né? Se eu quero Lá 442, eu também vou ter esse Lá. E antes da invenção do aparelho eletrônico, a gente tinha aquele garfinho, né? Um aparelho de metal que produzia uma senoide em 440 só. Ele não tinha outras. Você tinha que comprar um diapasão para cada afinação diferente. Então, o afinador eletrônico realmente tem essa vantagem.
E ele tem uma outra vantagem. A segunda vantagem é agilizar um pouco a afinação para grupos de câmara no palco, né? Então, quartetos de violões, trios de violões, às vezes até duos de violões, que precisam de uma agilidade na afinação maior para não deixar o público lá esperando, aquela desconcentração da plateia enquanto o violonista está afinando seu instrumento. O afinador ele consegue obter resultados um pouco mais rápido. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não usar o afinador no dia a dia do nosso trabalho com o instrumento, porque isso só vai fazer com que o nosso ouvido fique preguiçoso e a gente comece a acreditar muito no afinador, mesmo quando a evidência acústica está dizendo o contrário, porque vocês percebam que não é suficiente ter o violão afinado, é preciso que você distribua desafinações, e em alguns casos é preciso que você ajuste a desafinação com o próprio dedo, com a própria ação digital do violonista, tá? Eu nunca ouvi um violonista que usasse afinador em palco, um solista que usasse afinador em palco, que tivesse o violão perfeitamente afinado. Então, talvez essa seja exceto grandes nomes, né? Pessoas que absolutamente não precisam do afinador em palco e utilizam aquilo ali só por uma questão de conforto e comodidade. Mas especialmente estudantes. Eu nunca vi um estudante que utilizasse o afinador em palco que conseguisse manter o violão afinado. Última dica em relação à afinação: nunca suba no palco com uma corda de menos de 2 a 3 dias, às vezes até mais. Tá? A corda ela fica ainda muito instável, aí pelo menos uma semana ela ainda mantém um nível de instabilidade muito grande, e essa pode ser a causa de alguns concertos desafinados que vocês tenham visto por aí. Acho que é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E lembrando aqui, no canal nós temos sempre um vídeo novo terças, quintas e sábados. Acompanhe a gente, deixe aí seu comentário a respeito do assunto que você quer ver abordado aqui no canal. E bons estudos, sempre. Grande abraço.